Olá, hoje eu vou falar de um dos maiores poetas que já houveram na história do Brasil. Vou falar de Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, mais conhecido como Manuel Bandeira. Ele foi um crítico literário, poeta, artista, tradutor e professor de literatura brasileiro. Natural de Recife, Pernambuco, Manuel Bandeira nasceu em abril de 1886 e faleceu em 13 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro. Foi uma grande perda. A seleção de poemas de Manuel Bandeira, que compõe o livro, mostra ao leitor a experiência de acompanhar as transformações da arte de um poeta de nossa literatura. Selecionados pelo próprio Bandeira, os poemas que integram essa antologia poética são preciosidades do repertório poético de um dos maiores artistas brasileiros da história. A escola literária de Manuel Bandeira é o modernismo, e isso fica muito claro em seus poemas e textos, quando ele se utiliza de características como versos livres, linguagem coloquial, liberdade de expressão e entre outros. No primeiro poema, chamado Poema de Finados, eu vou citar duas frases e em seguida sua figura de linguagem. A primeira frase é: "O que resta de mim na vida?", e a figura de linguagem é antítese. A segunda frase é a amargura do que sofri, e a figura de linguagem é sinestesia. O poema 2 se chama Cantiga, e nele eu vou citar três frases e em seguida sua figura de linguagem. A primeira frase é: "Nas ondas da praia, nas ondas do mar", e a sua figura de linguagem é a personificação. A segunda frase é: "Nas ondas da praia, quem vem me beijar?", e a figura de linguagem é a metonímia. A terceira e última frase é: "Quero a estrela d'alva", e sua figura de linguagem é a cacofônia. O terceiro poema se chama Contrição, e nele eu vou citar três frases e em seguida sua figura de linguagem. A primeira frase é: "Quero banhar-me nas águas límpidas, quero banhar-me nas águas puras", e a sua figura de linguagem é a personificação. A segunda frase é: "Mas Deus, valei-me", e sua figura de linguagem é apóstrofe. A terceira frase é: "Confiei às feras minhas lágrimas", e a sua figura de linguagem é metáfora. O quarto poema se chama Cantiga Paralelística, e nele eu vou citar mais três frases e em seguida suas figuras de linguagem. A primeira frase é: "Ondas da praia onde vos vi, ondas da praia onde morais", e sua figura de linguagem é personificação. A segunda frase é: "Olhos verdes intersexuais", e sua figura de linguagem é sinestesia. A terceira frase é: "Por quem me rompo, exausto e só", e sua figura de linguagem é antítese. O quinto e último poema se chama Rondô do Capitão, e nele eu vou citar mais duas frases e em seguida sua figura de linguagem. A primeira frase é: "Peso mais pesado", e sua figura de linguagem é o pleonasmo. A segunda e última frase é: "A leve esperança, a aérea esperança", e sua figura de linguagem é a personificação. Bem, eu analisei 5 poemas do livro Antologia Poética do Manuel Bandeira, que foram poemas de finados, que o filho ele se torna a extensão do pai porque o pai dele morre e ele acaba entrando em motivação. Analisei também a cantiga, na qual o poeta se encontra triste e procura o mar para morrer e ser feliz. Analisei contrição. No poeta, o eu lírico manifesta o desejo de purificar, pois ele se sente sujo, mas nada parece livrar da culpa imensa que ele sente. Analisei também a cantiga paralelística e o rondó do capitão. Além disso, eu fiz o esquema rímico e a metrificação em todos esses poemas. E no livro, o esquema rímico de todos os poemas, eles são regular. Eles geralmente têm uma rima sim, outro não. E não existe nenhum poema que não possui rima, ou seja, não existe versos brancos. E também não há poema que só rimam. Eles estão meio a meio. A métrica, ela não é regular, pois os versos não terminam na mesma sílaba poética. Alguns têm até mais, só no começo. Depois que o poema começa a dar a continuidade, já não tem mais a sílaba poética. E essa foi a nossa análise sobre os poemas desse grande poeta. E fico por aqui. Até mais.